Graça e paz. Hoje, dia 12 de março de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Isaías, capítulo 38, do verso 1 ao 8, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andeis diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Qual é o consolo divino na hora da enfermidade? Bom, nós lemos aqui sobre um episódio de que o Ezequias tinha adoecido e uma enfermidade que era para a morte. E veio então Isaías, profeta, da parte de Deus, falar para Ezequias colocar a casa dele em ordem, né? E a pergunta que nos vem hoje com esse texto é: qual é o consolo divino na hora da enfermidade? Será que temos? Vamos para o texto. Como é difícil enfrentar a enfermidade, não é verdade? É numa hora dessas que muita gente pensa que Deus não se importa mais conosco. Ezequias era um rei muito bondoso e que agradou a Deus em sua vida. Sem que ele esperasse, o profeta Isaías avisou-lhe que a sua enfermidade acabaria em morte. Ezequias abriu o coração e chorou muito. Deus, na sua bondade e misericórdia, curou o rei Ezequias de maneira extraordinária. Como Deus é bom, né? Foi por causa da sua misericórdia e de seu amor que ele devolveu a saúde ao rei. Bom, temos aqui algumas perguntas para refletirmos. E isso é para mim e para você. Uma pessoa cheia de fé e fiel a Deus pode ficar muito doente? Por quê? Podemos pedir cura para quando ficamos muito doentes? Por que Deus curou Ezequias? Podemos obrigar Deus a nos curar? Uma doença pode aproximar alguém de Deus? Quando uma pessoa não é curada, podemos dizer que Deus não a ama? O que você me diz sobre essas perguntas, amados? Pois é. Bom, meu ponto de vista, uma pessoa cheia de fé e fiel a Deus pode ficar muito doente? Sim, pode. Por quê? Bom, são diversas coisas, diversos fatos. Primeiro fato, né? A pessoa tem que se cuidar bem do corpo. Podemos pedir cura quando ficamos muito doentes? Lógico que podemos pedir cura a Deus. Porque Deus curou Ezequias? Bom, primeiro Deus se agradou da posição dele. Ele se humilhou diante de Deus e pediu uma cura, né? Então, eu acredito que seja por isso. Podemos obrigar a Deus a nos curar? Não. Devemos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e têm um propósito acima disso. Uma doença pode nos aproximar de Deus? Ou pode aproximar alguém de Deus? Sim, pode, por que não? É nessas horas que de repente a pessoa pode ter uma comunhão extrema com Deus.
Quando uma pessoa não é curada, podemos dizer que Deus não a ama? Não, de forma alguma. Em tudo Deus tem um propósito, amados. Em tudo Deus tem um propósito. Então devemos entender qual é o propósito de Deus para que essa cura não venha. No tempo de Jesus, muitas pessoas procuravam uma cura. Nem todos eram curados. Em alguns lugares era por falta de fé. Então devemos primeiro analisar qual é o propósito de Deus para com isso. Mas creia que existe um consolo divino na hora da enfermidade. Seja esse consolo a cura, seja a não cura, seja a morte de repente, seja também para a edificação da nossa vida espiritual em Deus. Então aqui, a doença de Ezequias teve sim um propósito. Trouxe ele mais para perto de Deus. Ele já era um homem considerado por Deus amado, mas ele se tornou muito mais, que Deus ouviu a oração dele e o curou, prolongando aí a vida dele 15 anos a mais, né? Então, devemos analisar o processo para depois recebermos a bênção. Amém? Pense nisso, medite sobre isso e viva essa experiência com Deus em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.